Tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Podem tomar os seus assentos, podem se assentar em nome de Jesus. Louvado é o nosso Salvador. Amigos, hoje nós damos início a um trabalho poderoso, uma campanha poderosa aqui na nossa igreja. É a igreja de joelho e a família de pé. Amém, gente? Enquanto você está se colocando diante de Deus, tenha convicção que Deus vai proteger sua casa, vai proteger sua família, vai proteger o seu lar, vai guardar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, amigos? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. Se você não tem Bíblia, não tem problema, você vai poder acompanhar, vai passar para você aqui no monitor, aqui do lado aqui para você. Quem está em casa vai acompanhar também, acompanhando aí, vai passando para você os versículos. O meu pedido para você é: anima-te, porque é chegado o momento de você crescer. Diga amém. Pode falar comigo assim? Diga: Deus, anima minha vida. Fala com fé: anima minha vida, Senhor, porque nada desse negócio de marasmo, de tristeza, esse sentimento de perca, esse sentimento de que nada dá certo, acabou. Você tem que se levantar, você tem que sair desse prostracismo, você achar que você não pode nada. Deus é o Senhor da tua vida e Ele vai lhe dar as direções necessárias para que a sua família seja uma bênção, para que a sua vida seja uma bênção. Vamos abrir então, gente, Ruth capítulo 1. Bem fácil de encontrar. Se você pegar do início ali na Bíblia, lá em Gênesis, é fácil de você achar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí vem o livro de Ruth. A mensagem que eu quero trazer para vocês, se você olhar bem exatamente, detalhadamente, essa história teve um final muito feliz. Porém, as tristezas que tiveram na vida desses amigos não eram para ter acontecido certas coisas com eles, se eles tivessem dado atenção à voz de Deus, se eles procurassem a ajuda de Jesus. Sempre que nós estamos passando por algum problema, independente se esse problema é algo físico, é algo espiritual, você já se sentiu desanimado na vida? Já se sentiu desanimado? Pastor, não tenho vontade de comer, não tenho vontade de vir para a igreja, não tenho vontade de fazer nada. Pastor, não sei nem por que eu estou vivendo, eu vivo só para arrumar problema, eu vivo só para poder resolver problema. Meus amigos, todos nós precisamos ter um norte, ter um alvo. Uma pessoa que não tem um alvo na sua vida, ela vive desanimada. Uma pessoa que não tem foco na sua vida, ela vive triste. Por isso nós precisamos todos os dias, à luz da palavra, à luz do entendimento do evangelho, ter aquilo que o Senhor nos fala, que é a palavra, o pão de cada dia, o pão que alimenta não somente o corpo, mas o pão que alimenta a alma, que nos fortalece para continuar. Nesse estudo que nós vamos fazer hoje sobre família, eu queria que você desse atenção nos momentos difíceis que nós enfrentamos, nos momentos de aperto que nós passamos e nos momentos de alegrias. Existem momentos bons que nós trocamos muitas vezes esses momentos bons pela presença de Deus. Às vezes você pode estar passando sim uma grande luta, uma grande adversidade, mas se você estiver com Deus, você tem uma esperança. Sem Deus, meus amigos, o que nós somos? Nós não somos nada. Sem a presença de Deus, sem o Senhor nos dar o ar da graça, da misericórdia dele sobre nossas vidas, só estamos de pé, só estamos colocados nessa vida porque Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto a respeito da sua casa. Você não está aqui de graça, ou você nasceu só por nascer? Foi uma obra do acaso a sua vida? Foi, gente? Você acha que Deus faz alguma coisa por acaso? Deus faz as coisas por fazer? Deus cria as coisas por criar? Não, tem que ter prazer na vida, você tem que ter motivação para continuar, mas a motivação deve estar à luz da palavra. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura, versículo 1, Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Parem aqui por gentileza, eu queria que você entendesse o seguinte: tempos de fome vêm para todo mundo.
Fala para o amigo do seu lado: tempos de fome vêm para todo mundo, tempos de dificuldade vêm para todos. Entenda, a fome que nós tratamos aqui, claro que aqui é a fome de pão. Eles estavam tendo um tempo de escassez, um tempo que a terra não produzia. Vamos pensar a verdade, 2020 é um tempo difícil, não está sendo um tempo difícil? Tá ou não tá, gente? Vocês estão aqui comigo? Estão felizes? Sim ou não? Feliz? Faz assim, pastor, aponta: ó, pastor, estamos felizes aqui, estamos na presença de Deus. Então se alegra aí em nome de Jesus. Agora eu faço uma pergunta para você. Há um tempo atrás aí, nós vimos falar: o Brasil está quebrado, não tem dinheiro para nada tem dinheiro, e agora? Aí quando surge um problema grande, aí aparece dinheiro, não aparece? Apareceu ou não apareceu dinheiro? Para ajudar as pessoas que estavam em necessidade. Não, pastor, mas esse é um fundo que fica guardado para uma necessidade e tal. Enfim, tem sempre condições. Nunca é o fim. Mesmo quando parece o fim, sempre tem alguma coisa que a gente guarda no coração. Deus, olha, eu sei que tem aqui o alimento que está guardado na despensa, ele dá para um mês. Mas eu estou vendo que está chegando perto de receber. O patrão falou que vai demorar mais uns 10 dias ainda depois da data de receber. Mas eu sei que o alimento que tem aqui aguenta mais um tanto aqui. Você tem aquela base de cálculo. Você calcula também na sua vida assim? Pastor, eu sei que não é o fim. Dá para aguentar mais uns dias, dá para passar mais uns dias assim. Existem coisas, claro, que são inevitáveis. São coisas difíceis que a vida nos proporciona. Mas se você pensar que hoje, nos tempos que nós enfrentamos hoje, se você deixar-se levar pelo problema, se você olhar para o período de fome, você nem trabalho procura mais. É ou não é verdade? A pessoa está acostumada: pastor, eu já recebo a minha aposentadoria, eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer, já contribuí. Nós temos que ser um povo animado, gente. Nós não podemos ser um povo, meu irmão, desculpe a forma que eu vou falar, mas um povo fraco, que não se levanta. Pastor, é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Gente, quem já passou necessidade sabe do que eu estou falando. Quem já passou, você já passou aperto na sua vida? Já passou aperto? Ô pastor, já passei uns apertos que olha, tenho vontade nenhuma nem de sequer de lembrar. Quem dirá, pastor, pensar novamente em viver aquilo? Só que se todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, nós temos que reconhecer que se Deus permite que nós passemos pelos problemas difíceis, se passemos até mesmo pela fome, eu tenho que ter uma segurança. Já percebeu que o ser humano ele gosta de estar seguro, né? Você gosta de estar seguro? Você gosta de estar fazendo alguma coisa ou estar falando alguma coisa sem você ter certeza? Você gosta de fazer algo sem certeza? Ninguém gosta de fazer as coisas sem ter certeza. E aqui nesse caso, a fome que brotou na terra, na terra de Israel, onde o povo de Deus morava, o povo hebreu, o povo estava passando um tempo difícil. E esse tempo difícil, meu irmão, vou falar para você que é inevitável para qualquer pessoa. Talvez para você hoje, talvez esteja melhor do que um outro tempo, ou talvez esteja enfrentando o pior tempo da sua vida. Independente qual seja ele, eu preciso entender que eu não posso ser uma pessoa que vive peregrinando. Eu vou trazer isso aqui para o mundo espiritual. Como assim, pastor, para o mundo espiritual? O que é uma pessoa que fica peregrinando espiritualmente falando? Vamos pensar o seguinte: não tem pessoas que elas confiam em qualquer coisa que falam para ela? Por exemplo, vou dar só para você entender. Tem pessoa que ela vem aqui na igreja, claro que isso é muito bom, venha mesmo, venha buscar o Pai, venha clamar a Deus. Tem pessoas que ela vem até a igreja pedindo a Deus que Deus restaure a família, restaure, ajude seus filhos, fortaleça, abra as portas. A dificuldade financeira está batendo na porta, e isso não é um ou outro, são muitas pessoas. Gente, a porta da igreja sempre está aberta. É enorme o número de pessoas que vêm até a igreja pedir alimentos, porque o tempo está difícil, é um tempo de escassez, é um tempo de aperto, de desemprego, é um tempo difícil. Mas sempre Deus envia pessoas para nos fazer, meu irmão, continuar, colocar-se de pé. De fome ninguém vai morrer, diga graças a Deus, amém? Ninguém vai morrer de fome. Dá um aperto aqui, aperta um negocinho aqui, mas o negócio vai, Deus vai fazendo que as coisas vão fluindo. Agora pense comigo, uma pessoa peregrina na fé, entenda que peregrino é aquela pessoa que um dia ela está aqui,
e outro dia ela está lá, outro dia ela está ali. Ela não tem aquela fé em Jesus, ela não tem aquela fé em Deus. Não, Deus vai fazer o socorro, não. Ela vai lá e procura no candomblé, ela vai lá e procura no espiritismo, ela faz uma mandinga, ela faz uma simpatia, ela fala com a pessoa que leva o nome para colocar não sei no que, não sei do que das quantas, e ela diz crer em Deus, mas ela está tirando. Boa tarde, gente. Está tirando para qualquer lado. O santo que resolver, para mim está bem feito. Aquele que resolver meu problema, graças a Deus me aliviou. Entendo o que eu vou te falar. Uma pessoa peregrina é uma pessoa que está de galho em galho, ela não consegue firmar as suas estacas. Pastor, vamos falar a verdade, gente. Se os tempos são difíceis, eu preciso firmar a minha estaca. Eu preciso ter um alvo. O pastor acabava de falar para vocês, o apóstolo Paulo disse isso nas cartas dele também, que nós não podemos combater como combate o vento. Nós precisamos ter um alvo. Deus, hoje é dia de buscar pela família, eu vou lá clamar pela minha família, mas eu quero sair de lá cheio de Deus. Como que você quer abençoar a tua casa, sendo que nem você tem uma fé firmada em Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Tem que ter uma fé firmada, porque quando a fome bater, eu digo para vocês, gente, nenhum de nós estamos imunes a chegar o dia de comprar 1 quilo de arroz. É verdade ou não é? Quem já comprou arroz de quilo? Pastor, fui lá comprar um arroz de quilo, porque de 5 quilos esse mês está difícil. Vou comprar de 1 quilo agora, vou trabalhar, vou me esforçar, daqui uns dias eu já vou conseguir. Vou lá e faço uma compra boa lá para minha casa, diga graças a Deus. Mas tem dias que você vai ter que passar aquele aperto, vai ter dias que você vai ter que enfrentar aquele dia mau. E o dia mau, quando chega, meu irmão, eu não posso sair da terra da promessa, diga graças a Deus. O que é a terra da promessa? Para mim, eu creio que para você também. O que é a terra da promessa? É a palavra. Eu não posso sair da palavra porque o tempo está difícil. Pastor, eu estou lutando, pastor, eu estou me esforçando, mas as coisas não vão para frente. Mas por que não está dando certo? Será que é a igreja? Será que é o pastor? Você acha que é isso? Você acha que é esse o problema? Pastor, eu não estou indo bem porque eu estou na igreja errada. Irmãos, eu posso dizer para você, tem pessoa que ela pode se adaptar em um ministério, mudar de trabalho, não tem problema. Eu acho que isso é normal, chega um tempo da vida que a pessoa, ela resolve mudar. Mas nunca mude por causa do tempo difícil, porque quando eles foram peregrinar, eles saíram peregrinar, porque Deus falou assim: ô Elimeleque, já vou falar o nome dele, ô Elimeleque, está difícil o negócio aqui para vocês, eu sei que está passando fome, eu não estou dando chuva na terra aí, faz o seguinte, sai procurar um lugar para você sustentar a tua casa, porque aqui não vai ter pão mais para vocês. Deus falou isso aqui para eles. O que a gente acabou de ler? Houve fome e eles saíram por conta, sem pedir direção nenhuma, e foram procurar um lugar para alimentar o seu ventre. Desculpe como eu vou falar. Aliás, eu vou ler um versículo e vou voltar aqui. Deixa marcado aqui e vai por favor em Romanos capítulo 16, versículo 17. Tem gente maldosa nesse mundo. Você acha que tem gente maldosa? Vocês estão de máscara, o pastor não consegue ver se vocês estão me respondendo, né? Mas eu acho que estão, né, gente? Romanos 16, 17, tem gente maldosa, não tem? Tem pessoa de má índole, tem pessoa mau caráter, tem pessoa, meu irmão, que ela não pensa no próximo e ainda quer derrubar aquele que é simples, aquele que tem pouca base, que não entende aquilo que diz respeito ao evangelho. Olha o que está aqui, ó. Vamos lá, Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem o que, gente? Leia por gentileza, eu peço por favor. Dissensões e pessoas que fazem escândalos contra o que, gente? Contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Ou seja, aquelas pessoas que te levam você, olha, sabe aquela, desculpa a forma que eu vou falar, mas sabe aquele amigo, aquela amiga, eu se fosse você vinha pra cá, porque aqui tem revelação, aqui tem não sei o que. Já ouviu essas coisas aí? Já ouviu ou não?
Não, porque lá o meu pastor é cheio de dom, porque meu pastor olha, ele é forte na fé, ele vai orar, o demônio vai embora. Glória a Deus que isso aconteça em todas as igrejas, mas existem pessoas que elas provocam muito mais dissensão. Sabe o que é dissensão? Discórdia. A pessoa está às vezes gatinhando na fé, aprendendo o básico da palavra, o básico das coisas de Deus, e vem um incircunciso, uma pessoa que não serve a Deus, para colocar dúvida. Você já ouviu uma palavra que depois você escutou outra pessoa falando totalmente diferente, distorcendo o Evangelho? Já viu alguém distorcer o Evangelho? Já viu ou não? O próprio Jesus Cristo disse: gente, vocês pregam, isso ele falava para os fariseus, né? Ele falava assim: os fariseus são conhecidos como os hipócritas, pessoas que falam uma coisa e fazem outra. O que acontece com essa hipocrisia? O que acontece com essas pessoas que têm esse cuidado de fazer o mal para as pessoas? Pessoas que não andam na direção de Deus, querem tirar as pessoas que estão no caminho. Gente, é muito claro o que o Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma. Gente, essas pessoas que promovem muito mais contendas, muito mais brigas do que soluções, do que ânimo, do que alegria, é melhor que você faça o quê? Saia de perto delas. Vamos ler, olha o que fala no final, a última linha aqui, ó. Diz ali, ó, escândalos contra a sã doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Ou seja, tem pessoas, eu vou contar para você um caso que aconteceu comigo, não comigo particularmente, mas comigo como pastor. Eu tive o prazer de ganhar uma pessoa para Jesus, que ela saiu: olha, eu decido por Jesus, eu quero sair do caminho errado. Isso é bênção? Sim ou não? Você acha que isso é uma bênção? A pessoa se desviar do caminho mal, começar a andar com Jesus, fazer o que é certo, se batizar, isso é certo, amém? Isso é o que Jesus pediu que nós fizéssemos. Só que essa pessoa, ela aceitou Jesus com segundas intenções. Você já viu pessoas com segundas intenções? Já? Que ela fala com você: amiga, ai amigo, aquela falsidade dos infernos, só para poder conseguir ou uma informação, ou conseguir alguma coisa que você pode dar para ela, ou tentar enganar ali a pessoa por algum tempo. Quando, meu irmão, essa pessoa aceitou Jesus, é triste te falar isso, passou um tempo dentro da igreja, você sabe que as coisas não é tudo glória a Deus e aleluia. Nós sabemos que o próprio Jesus nos ensinou, o mundo em si, ele produz para nós aflições. É ou não é verdade? Pastor, eu trabalho o mês inteiro, como muitos dizem, igual um condenado, trabalho dia e noite, pastor, eu chego em casa, faço um monte de coisa ainda, pastor, você não tem ideia como que é a minha vida, a correria das coisas que eu tenho. Só que entenda bem, gente, você está conseguindo fazer isso, diga amém. Tem pessoas, meu irmão, que é aquela pessoa maldosa, sabe aquela pessoa no trabalho, chega assim: olha, se fosse você, eu saía dessa empresa. Se fosse você, eu ia embora. Quer saber de uma coisa? Vamos pôr essa empresa na justiça. Daqui a pouco você sai, põe a empresa na justiça, faz tudo que não devia fazer, e aquela pessoa que falou continua calada, continua muda. Por quê? Porque essa pessoa, ela não quer que você se dê bem, ela está usando aquele enredo de amizade, aquela dissensão, tirando você do caminho certo, tirando você daquilo que é correto, tentando fazer você desviar daquilo que é digno. Quem está entendendo, diga amém. Sair do caminho certo, e isso é um problemão que nós temos. Vamos pensar o seguinte: quando o Paulo fala essas palavras, ele diz: essas pessoas são pessoas que vão muito mais contaminar, muito mais atrapalhar vocês do que ajudar. Essas pessoas, vocês devem se desviar delas. Desvie-se dessas pessoas, porque essas pessoas vão fazer vocês caírem. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 18: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto: o que estava acontecendo na história da Ruth lá, gente? Vamos voltar lá em Ruth. O que estava acontecendo? Faltou o que na cidade? Pai do Senhor? O que estava faltando lá?
estava faltando pão, estava faltando providência, estava faltando condições. Quando começa a faltar condições, o nosso Deus deixa de ser o Senhor? Quando começa a ter um tempo difícil, pastor, o tempo é difícil, Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de dar para a palavra dele a veracidade que ele prometeu e cumprir? Ele deixou de fazer que a palavra dele se cumpra? Nunca, ele não volta atrás da sua palavra. Só que tem pessoas que ela acaba iludindo outras. E essa pessoa que eu disse para vocês que eu batizei, sabe que passou alguns tempos na igreja, ela foi desanimando, olha para o pastor, foi desanimando, sabe por que ela foi desanimando? Porque o evangelho não enchia ela. Como assim, pastor? E uma pessoa que o evangelho não é o suficiente para você melhorar, para você crescer, para você ser uma bênção, meu irmão, a sua vida vai ser uma vida de desgosto. Sabe o que é uma pessoa desgostosa? Uma pessoa que não tem prazer em nada. É uma pessoa que não tem o evangelho. Quando o evangelho não enche você, quando você não tem prazer em Cristo, aí você quer derrubar os outros, você quer o mal dos outros, você quer que as pessoas sofram, você não quer que as pessoas se deem bem. O bem que os outros têm já não te alegra, você fica triste quando vê alguém se crescendo na vida, porque o evangelho nada mais é do que o poder de Deus. O poder de Deus não é para mim, é para todo aquele que crê. Só que muitas pessoas estão desviando o seu caminho de Jesus, por causa do tempo de fome, por causa do tempo difícil. O Paulo disse, gente, quando vocês ouvirem alguém falando alguma coisa diferente do que você aprendeu no Evangelho, faça o quê? Sai correndo, vai embora, essa pessoa vai te prejudicar. E vamos falar a verdade, tem bastante gente assim hoje ou não? Tem? Mas você vai para a igreja dar dinheiro para pastor, você vai para a igreja para não sei o quê. A pessoa não sabe o motivo do qual você alcançou aquela fé, como que foi que você entendeu que deveria ser fiel ao que diz respeito aos dízimos, às ofertas. Aí a pessoa vem com uma ladainha, vem com uma historinha para boi dormir, e tá o irmão lá que está passando dificuldade, ele começa a acreditar que é verdade. Estou mentindo alguma coisa aqui? Você consegue entender isso também? Por quê, pastor? Não, mas é que eu quero que ele venha para a minha igreja, eu quero que ela venha para a minha igreja. Lembra que o pastor falou no começo? A pessoa que fica pulando de galho em galho, uma pessoa peregrina, ela não tem estaca firmada. Você já viu falar daquela religião? Religião não, é um povo chamado povo cigano. Já viu falar desse povo cigano? Gente, o povo cigano, ele tem parada? Ele enrola uma aqui, enrola outro lá, enrola outro não sei na onde, e vai não sei para onde, Tem pessoa assim, irmão, que ela não tem parada. Tem pessoa que vai passar a vida inteira e não vai conseguir ter um crescimento na vida. Por quê? Porque fica ouvindo o que os outros falam. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Está tendo bastante serviço em Coronel Vivida. Quem mora lá está tendo bastante oportunidade de emprego. O que acontece? Começa todo mundo a ir para onde? Para onde, gente? Não, vamos para Coronel Vivida, cidade perto aqui, né? 30 quilômetros da gente aqui em Pato Branco. Porque está tendo muita oportunidade de emprego lá nos Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos. Já ouviu bastante isso aí, né? Porque nós temos descendência italiana, vamos para a Itália, vamos lá para a Austrália, lá o pessoal ganha muito bem. Meu irmão, não é o lugar que tem provisão que você tem que estar, você tem que estar em Deus. Você pode estar no país mais rico desse mundo, que se você não estiver debaixo da mão de Deus, quem acha que nos Estados Unidos tem gente que passa fome? Você acha que lá nos Estados Unidos tem gente que passa fome ou não? Você acha ou não? Claro que tem, país de primeiríssimo mundo, tem gente que passa fome lá. Só que tem pessoas que vão iludibriadas pensando naquilo que alguém conquistou lá.
Então entenda bem, gente, aquilo que você tem de Deus dentro de você não pode mudar por causa do que está acontecendo para fora, você entende? O que está dentro de você tem que permanecer, ainda que seja num tempo difícil. Pastor, eu estou doente, pastor, eu estou enfrentando um tempo difícil, não tem problema, o mesmo Deus que te deu vida é o Deus que vai te livrar, amém? Vai te livrar, vai tirar você dessa situação. Só que a gente escuta demais o que os outros falam, a gente vai muito por aquilo. Minha mãe falava isso para mim: para onde aponta o nariz você vai, você nem pensa o que você está fazendo. Não tem pessoas que só agem pelo impulso? Tem ou não tem? Nesse tempo agora, vocês têm visto lojas fechando, você tem visto empresas fechando. Claro que existem momentos que já não tem mais o que fazer, mas tem pessoas que estão decidindo: não quero trabalhar, vou vender, vou fazer outra coisa, porque está difícil o tempo, porque está isso, porque está aquilo. Meu irmão, coloque uma coisa na sua consciência: nem tudo que o outro está passando significa que você vai passar também. A gente fica muito olhando para a vida dos outros. Gente, para a gente poder ter uma base, vamos voltar por favor lá no livro. Eu vou terminar o versículo 18 de Romanos 16, 18 e vamos lá para Ruth. Porque os tais não servem a Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras, lisonjas, enganam o coração de quem é o que, gente? De quem é simples. Aquela pessoa simples, irmão, que ela vai levada por qualquer coisa. Lembra que eu falei para você da pessoa que eu ganhei para Jesus? Ganhei para Jesus, batizei nas águas. Passou um tempo, essa pessoa não conseguiu o que ela veio buscar, porque muitas vezes as pessoas não estão vindo querer aprender de Jesus, elas só querem um milagre, e ela não viu o milagre que ela queria. Sabe qual que era o milagre que ela queria? O que vocês acham? Dinheiro? Também, mas eu vou falar por baixo, porque talvez para não comprometer. A pessoa queria casar, só que ela queria casar com uma pessoa que já era casada. E quando a irmã me procurou, eu falei: irmã, a senhora está errada. Ela estava vivendo uma vida de adultério. O rapaz era casado com uma mulher, já era casado, tinha filhos, só que esse rapaz vivia na casa dela, sustentava, bancava a casa dela. E ela foi na igreja pedindo para que eu orasse, para que ele separasse da mulher, para então ela ficar, para ela poder ficar com ele. E eu falei assim: irmã, a senhora está errada. Claro que uma pessoa que está gatinhando na fé, que gatinhar na fé? A pessoa que está aprendendo. Estava ensinando: não, irmão, não é assim, isso está errado, ele é casado, ore a Deus para a senhora esquecer esse homem, porque isso é um demônio, é uma pombagira que está aí agindo na sua vida. E essa pessoa ficou feliz ou chateada? O que vocês acham? Que ela ficou feliz? Você acha que ela saiu amando o pastor? O que vocês acham, gente? Não, ela saiu brava com o pastor. Por quê? Porque o pastor falou a verdade. O que está escrito aqui, gente? Tem pessoas que querem enganar o simples. Passou um mês, 2 ali, aí uma irmã, uma obreira da igreja me falou: pastor, encontrei fulana de tal, e a fulana de tal estava, pastor, toda, sabe, com uma roupa bem sim, sabe, despojada, com uma roupa que normalmente nós não víamos ela aqui na igreja, pastor, toda diferente, escandalosa. Eu falei: misericórdia, irmã, sério? E eu parei para conversar com ela. Aí quando conversava com ela, ela me disse assim: eu fui lá, as coisas não estavam dando certo para mim, eu estava tendo quase que trabalhar, por causa que em vez de aquele do homem ficar mais próximo, ele estava ficando cada vez mais afastado, mais longe. Ou seja, Deus estava fazendo a obra, o homem estava começando a deixar de ajudar ali financeiramente a casa dela, porque ele começou a entender que ali Deus estava agindo e ele ia voltar a cuidar da família dele, amém? Deus estava agindo, mas ela não entendeu o que era bom, porque ela queria continuar sendo sustentada por aquela pessoa. Estou te contando isso aqui para você entender que essa moça, ela encontrou uma amiga, entre aspas, amigos, meu irmão, cuidado com pessoas que vêm falar para você: se fosse você, eu fazia assim, eu fazia assado. Toma cuidado, viu, gente? Cuidado com essas pessoas que, se eu fosse você, por que
que ela não faz então, em vez de mandar você fazer? É ou não é verdade? Aí encontrou essa pessoa, e essa pessoa disse: olha, tem uma pessoa que eu conheço que tem uma mandinga forte. Mas tem uma mandinga forte mesmo, ó. Você vai lá e faz um trabalho com ele, leva o nome lá, coloca não sei na onde, no cunhaque não sei das quantas, paga lá não sei quanto. Aí depois você vai ver que esse homem vai parar de amar essa mulher e vai começar a amar você. Aí você vai ter o homem com você. Aí ela continuou no evangelho, ou ela ficou lá naquela doutrina mentirosa? O que vocês acham? Eu não sei o que aconteceu depois com ela. Espero que ela tenha se arrependido. Já tem alguns anos isso, e eu sempre que falo disso, eu oro para que Deus abençoe a vida dela, para que ela tenha se encontrado com Jesus. Mas aquelas palavras mentirosas fez ela tomar um rumo diferente do que Deus queria. Fala a verdade, você já tomou rumo diferente por ouvir os outros? Você já mudou de ideia por ouvir alguém? Já mudou? Pastor, eu já mudei de ideia, eu já fiz coisa diferente que não era o certo fazer, porque de tantos outros falar. Pastor, de tanto meu filho falar, eu fui lá e comprei aquele carro para ele. Eu sabia que não é certo. É certo emprestar o nome para os outros, gente? É certo? Eu sabia que não devia ter feito, agora estou aí cheio de problema, e agora o que eu faço? Meu irmão, tem decisões que nós tomamos, que essas decisões nos levam para um caminho de morte. Para terminar, vai por gentileza em Provérbios 14, versículo 12. Eu contei essa história para você entender que tem pessoas simples na fé, que qualquer coisinha pode fazer ela se perder. E se você está aprendendo um pouco, não tenha, meu irmão, o hábito de ficar aprendendo um pouco ali, um pouco lá, um pouco lá. Você tem que firmar uma estaca, você tem que ter um lugar para você aprender, onde Deus toca o seu coração, onde você sente ali a presença de Deus. Irmãos, sentir a presença de Deus não é você sentir um arrepio no corpo. Sentir a presença de Deus, presta atenção que eu vou falar aqui. Eu estou indo numa igreja que revela, eis que Deus me revela que tem uma câmera gravando. Tem uma câmera. Aí todo mundo, você está entendendo isso? A gente tem que ter esse cuidado. Gente, a revelação da palavra vem aqui, Evangelho. O que passa disso é tudo, meu irmão, conversa fiada. Aí tem muita gente que está indo atrás. Por quê? Porque são pessoas simples, que não tem o evangelho nato, não está preparado ainda. Olha o que diz o versículo 12 de Provérbios 14, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O que quer dizer isso? Tem pessoas que elas estão optando por um caminho que parece que vai ter bastante lucro, que parece que lá onde ela vai, se eu me mudar, vamos dizer assim, eu vou me mudar de Pato Branco, vamos dizer que você está assim, eu vou voltar para minha cidade, vou voltar para minha terra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, isso não são decisões grandes na vida? Sim ou não? São decisões sérias. É igual a pessoa falar: eu vou trocar de igreja. Isso é sério ou não é? Seríssimo. Gente, ontem eu atendi uma pessoa que eu fiquei, irmãos, triste por ela. Fiquei triste, me condoeu o coração por essa pessoa. Pastor, eu fui muito tempo deste ministério, mas de tanto uma pessoa me chamar para ir na igreja tal. Gente, não tem nada a ver você ir em outro ministério. O problema é a pessoa ficar colhendo coisas que não diz respeito à palavra, que só vão levando as pessoas na doutrina aqui, doutrina do lábio, somente no gogó, somente na garganta. Não tem evangelho, não tem verdade, não tem o verdadeiro amor de Deus através da palavra, e as pessoas vão indo enredadas pelo problema, porque quando uma pessoa está com um problema e alguém diz que tem solução, você não vai querer? A solução é o evangelho. Não existe outro lugar de vitória senão o evangelho. Porém, para a gente fechar essa primeira parte, Provérbios 14, 12 disse que existem caminhos que a gente escolhe que parece ser tão legal, mas a gente vai terminar de que jeito? Leia para mim, por favor. Vai terminar de que jeito? Vai terminar morto. Tem gente que não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar Deus. A pessoa ficou de galho em galho, de galho em galho. Parece que agora o evangelho não tem valor? Não tem valor nenhum.
Porque cada um fala uma coisa. Meu irmão, não saia daquilo que Jesus falou, porque o Paulo disse: vocês já sabem o que tem que fazer, só que vocês são levados por qualquer pensamento que alguém leva a vocês. Não se deve deixar se levar, diga graças a Deus. Para fechar aqui, vamos voltar por favor, lá no livro de Ruth capítulo 1, Ruth capítulo 1 versículo agora de número 2, lembrando que a fome vem para todo mundo, a luta vem para todo mundo. Quem conhece muito de Jesus, ou quem conhece pouco, quem conhece nada, a luta vem para todo mundo. A diferença é como que eu vou me portar. Eu vou escolher o caminho: não pastor, ali parece ser melhor. Aquele lugar que parece ser melhor, nem sempre é o lugar que Deus quer te dar paz. Às vezes até mesmo no meio da luta, vença a luta onde você está, meu irmão, porque é ali naquela terra que Deus vai te abençoar, diga graças a Deus. Versículo 2: e era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram para onde, gente? Aos campos de Moabe, e ficaram ali. Eu não vou ter tempo de contar toda a história de Moabe, mas vocês se lembram daquela história, verídica que aconteceu com Ló e a sua esposa? O Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra ia ser consumida a fogo e enxofre. E quando ele estava saindo, o anjo disse: não olhe para trás. A mulher do Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E quando então aconteceu isso, Ló subiu as montanhas com as suas filhas, e lá então elas: tadinho do papai, não vai ter como mais ter filhos, e agora vai acabar a história do pai. Olha que demônio sujo. Quando a pessoa está na presença de Deus, que ela não se desvia do caminho, ela consegue ver o pecado ou o que está errado a quilômetros. Quando a pessoa está longe da palavra, irmão, ela facilmente cai na mentira do diabo. Verdade ou mentira? Facilmente a pessoa cai. Ela vai: acabei falando, acabei fazendo. Já fez isso já ou não? Pastor, acabei, na hora que eu vi já falei, na hora que eu vi já explodi. Pastor, o senhor tem que entender também, nós não somos de ferro, todo mundo erra. Não, peraí. Eles fizeram essas filhas do Ló cometeu esse erro, embriagaram o pai. Gente, vamos falar bem a verdade, de coração. Embriagaram o pai e tiveram relações sexuais com o próprio pai. Você acha isso uma coisa nojenta? Sim ou não? Você acha isso uma coisa nojenta ou não? Uma coisa podre, uma coisa que a gente não tem nem ideia. Credo, que coisa feia, pastor. Isso aconteceu, só que esse incesto foi ao contrário. Não foi nem o pai que abusou das filhas, foi as filhas que abusaram do pai. Eles aprenderam num lugar errado. Gente, mesmo quando Deus liberta uma pessoa, quando Deus tira uma pessoa do caminho mau, nós temos que continuar na palavra, porque o dia que nós saímos da palavra, da vontade de Deus, a velha criatura acende de novo. Você entende isso? O Ló era homem de Deus? Era ou não era? Homem de Deus, mas por se desviar da palavra, por sair do caminho certo, agora as suas filhas, ele que foi para um lugar de Campinas Verdes, porque Sodoma e Gomorra era um lugar bom ou ruim para morar? Era um lugar bom, de Campinas Verdes, de uma terra boa, porém lá o pessoal vivia em fornicação, vivia em pecados. Gente, nem sempre o lugar que você olha, puxa vida, como eu queria ter bastante dinheiro, você não tem ideia. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem a alegria que você tem de ter Jesus. Não é o que você tem, não é a melhor casa do bairro ou da rua, da cidade, que diz se você é melhor ou pior que alguém. Você precisa sim do evangelho, você precisa manter-se na palavra. Pastor, mas por que o senhor está falando do Ló? Porque os moabitas, vou fazer o seguinte, vamos em Deuteronômio 23 versículo 3, é o 5º livro da Bíblia, tá? Deuteronômio 23 versículo 3 diz assim, Deuteronômio 23 versículo 3, posso ler? Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Ou seja, o que Deus disse, isso aqui é um mandamento, não é
para ninguém ter contato ou morar ou ir nessa cidade chamada Moabe, chamada Amonita. Por quê? Porque esse povo era o povo que nasceu da descendência do Ló. O Ló teve um filho com uma filha, que no caso ele era pai e avô da criança, né? Pai e avô da criança, olha que desgraça. E um se chamou Amon e o outro filho da outra filha chamou-se Moabe. Então essas duas nações que cresceram amaldiçoadas, Deus disse: não é para eles entrarem à congregação, ou seja, não é para se ajuntar com vocês e nem vocês se ajuntarem a eles. Ou seja, tem coisas que algumas pessoas praticam em certas religiões que não diz respeito a mim, diga amém. Ah, pastor, mas lá todo mundo faz assim. Ah, pastor, é porque lá, chega lá, eles começam a rodar, eles começam a dar pulinho. Mas pastor, isso lá é tão legal. Pois é, mas nós não temos esse hábito, nós seguimos aquilo que Jesus falou. Quem está entendendo, diga amém. Quando Deus te dá uma ordem, você não pode voltar naquela palavra. Quando então, olha que coisa séria, Deus disse: esse povo é amaldiçoado até a 10ª geração, e pode passar quanto tempo for, ou seja, algum dia o povo de Deus poderia ter contato com essa nação amaldiçoada? Poderia? Poderia? Não, Deus falou: não pode, não é para vocês ter contato com eles. Porém, olha que coisa séria, na hora da fome, onde que era o lugar que tinha pão, gente? Onde que tinha pão? Onde que o Elimeleque foi com a família dele? Para onde que ele foi, amados? Foi para Moabe. Gente, lembra que Deus disse aqui em Deuteronômio? Não é para vocês se unirem com moabitas. As escolhas que nós fazemos fazem diretamente a gente viver ou morrer. Pastor, eu fiz uma escolha errada. A mamãe disse: esse homem não presta para você. Aí a irmã caiu. Papai disse: olha, eu não quero que você se junte com aquela família, porque aquelas pessoas ali têm um coração mau. Essas pessoas ali são meio estranhas, não se junte a elas. Lembra quando Sansão escutou do pai? Filho, o pai dele Manoá. Manoá disse assim para ele: filho, você não pode estar andando com essa filisteia. Lembrando que a filisteia que nós estamos falando, a Dalila, ela era uma prostituta. E Deus fez com que o Sansão nascesse para ser um nazireu. Nazireu é um homem nascido por Deus. Ele não podia ter nascido, porque a mãe dele tinha o ventre seco, ela não podia gerar filhos. Deus deu esse filho para eles e disse: não passe navalha na cabeça dele, não deixe ele tomar pinga, não deixe ele beber, não deixe ele se misturar com outros povos, porque esse homem vai ser um libertador, diga amém. Quando você nasce para fazer a vontade de Deus, quem nasceu para fazer a vontade de Deus? Você vive, meu irmão, uma vida santa. Até o dia que o Sansão começou a olhar para o lugar aonde não era. Para ele, meu irmão: ah, pastor, mas é que lá as mulheres são mais bonitas, é que lá as mulheres são mais fogosas, lá as mulheres fazem isso, lá elas não fazem as coisas. Aqui as pessoas de Deus, elas são todas santinhas, faz aquilo que é certo. Lá no mundo elas fazem tudo que é errado. Não foi assim que Sansão pensou? Ele não pensava melhor lá? O que aconteceu com ele? Perdeu sua vida. Gente, cuidado, porque tem lugar que parece ser muito melhor, só que lá está a tua morte, lá está o teu problema. Cuidado, diga amém. Cuidado para você não fazer a escolha errada. Para terminar, prometo agora, em nome de Jesus vamos terminar, versículo de número 3, de Ruth 1, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, qual era o nome, gente? Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Gente, o que é melhor? Você enfrentar uns diazinhos difíceis na vida, enfrentar, encarar e vencer, ou morrer? Porque eles encontraram pão lá em Moabe, mas adiantou o que? Morrer. O que adiantou ir lá, comer pão e morrer depois? Às vezes não é melhor enfrentar um tempo de fome, um tempo difícil, mas na presença de Deus, não é melhor? Do que você sair e fazer aquilo que Deus não se agrada?
Igual eu falo assim, gente: pastor, eu roubei por causa que eu estava com fome. Gente, vamos falar bem a verdade. Uma pessoa sincera, tem pessoa que é maldosa, que é mau caráter, mas uma pessoa que você vê: olha, eu estou precisando de comer, eu só quero um pedaço de pão. O pão enche o ventre? Enche ou não enche? Se a pessoa pedir para você: me dá um pão para mim, me dá um prato de comida, um resto que tiver aí, só para mim não morrer de fome, você daria? Daria ou não? A pessoa vai roubar por quê? Porque ela quer. Mas pastor, já fiz tanta coisa. Meu irmão, a escolha, a pessoa acha que é fácil. Não, mas vai ser rápido, ninguém vai ver. O homem é rico ali, eu vou roubar dele, ninguém vai ver. Há caminhos que parecem fácil, parecem bom, mas o fim é caminho de morte. Mas é mais fácil. Pastor, eu fui para a prostituição porque não tinha mais o que fazer, eu tinha que dar comida para os meus filhos. Meu irmão, todas as pessoas que buscam a Deus não têm falta de nada. Diga graças a Deus. Pastor, mas não dá para acreditar em mais ninguém. Por que não dá para acreditar? Porque as pessoas gostam de ser malandro. Mas aquele que é de Deus, você pode ter certeza que Deus sempre prepara alguém para abençoar você. Diga amém. Agora, Elimeleque encontrou pão, diga amém. Amém? Ele encontrou pão, mas o pão trouxe alegria por alguns momentos, mas ele morreu. Se tem caminho que você está escolhendo, meu irmão, que não é na direção da palavra, você pode morrer também. Abre o Salmo 119, versículo 105, vai passar na sua tela aí, Salmo 119, versículo 105, esse salmo é bem conhecido, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Gente, o nosso amigo Elimeleque buscou uma direção para sair de Israel, para ir para Moabe? Ele pediu a Deus uma direção para buscar pão no lugar amaldiçoado? Pediu? Não. É a mesma coisa, se prepara uma oferenda para entregar para Satanás, para um Exu, para entregar ali para um demônio, e vai lá a pessoa comer a farofa lá, e que é feito para a entidade, aquele frango, isso aqui eu não acredito, não, foi preparado para um demônio aquilo ali, foi ofertado a um demônio, aí a pessoa vai e come essas coisas. Meu irmão, não brinque com coisa séria. Tem coisa que no momento parece, nossa, resolveu o problema. Você só postergou um problema ainda maior. Então, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus é o que norteia a nossa vida. Não faça nada ouvindo o que os outros estão falando. Ouça a palavra. Se você não está ouvindo a palavra, pastor, mas é muito careta, é muito chato isso. Desculpe falar, eu acho muito mais chato uma pessoa morrer à míngua porque está longe da palavra, do que a pessoa às vezes ficar chateada por um tempo, mas estar com Deus. É muito melhor. Não vou terminar aqui para você o estudo lá do livro de Ruth, porque o tempo é curto, mas passou alguns dias, quem morreu? Os 2 filhos. Aí volta a Noemi para a casa dela, ela volta e fala assim: olha, eu saí cheia e voltei vazia. Sabe o que quer dizer isso? Tem pessoa que sai em rumo a buscar uma alegria, e na verdade ela já estava feliz, só que não sabia. Aí vai e deixa a sua alegria e perde a vontade de viver. Tem pessoa que perdeu a vontade de viver, querendo encontrar alegria, e não vai encontrar. Quem entendeu, diga amém. Meus amigos de casa, foi muito bom estar com vocês, que Deus abençoe.